Você pode agora parar de ser enganados, desenvolver a sua espiritualidade, trabalhando esses aspectos importantes. Ensinamos da Quimbanda, todos os fundamentos da Quimbanda, o que significa cada coisa, cada elemento, você aprende tudo. Existe já 4 níveis de cursos de Quimbanda, desde o iniciante até o mais avançado, para as pessoas que já têm um pouco mais de experiência, ou até mesmo você pode começar estudando um e ir galgando para os próximos. É possível que você trate a sua entidade na sua casa, é possível que você trate os seus guias na sua casa, para você aprender a fazer as suas firmezas. É importante que você estude, porque cada vez os terreiros estão mais cheios e lotados e não tem como dar atenção para todo mundo. O grande número de pessoas acaba virando festa e bagunça, e praticamente as pessoas que fazem leituras, cursos fora, são pessoas que realmente se destacam nos terreiros físicos. Caso contrário, a pessoa fica lá só penando e nada. Então praticamente ela não tem uma devida atenção. Hoje é possível que você faça esses cursos. E é isso, um axé e até a próxima. Grande mulher da nossa história. Ela foi uma grande astrofísica, então ela era química e física. Ela nasceu em 1867 em Varsóvia, lá na Polônia. E ela, aos 24 anos, fugiu com a mãe dela para que ela pudesse estudar de forma clandestina dentro das universidades de Paris. E ela tinha um sonho dentro dela de fazer algo a mais do que aquilo que ela foi programada para ser, dentro de casa, né, com aquela rotina que as pessoas tinham impostas, né, por uma sociedade naquela época. Então ela gostaria de fazer mais do que foi a sua proposta. Engraçado que o marido dela também era um físico, o Henry. Queria também acompanhar ele ali naquele crescimento. Foi uma coisa assim de que ela somou conhecimentos para o mundo e ali também ao lado do seu marido. Através dela conseguir os seus diplomas, as suas formações, em 1903 ela ganhou o primeiro prêmio Nobel de Física. A grande descoberta que ela alcançou foi a teoria da radioatividade. Então a técnica dela era isolar os isótopos, e a descoberta do rádio e do polônio veio auxiliar de forma a tratar a neoplasia. Ela usava os isótopos negativos radioativos. O que ela descobriu, na verdade, é o que nós temos até hoje, né? Graças a ela, claro que com avanços da medicina, que seria a quimioterapia. Olha que mulher maravilhosa! Prêmio Nobel de Química. Ela conquistou também a medalha John Scott e a medalha de Matela, tornando-se assim a primeira professora da Universidade de Paris. Foi muito à frente do tempo dela, para que conquistasse as coisas meio que fosse na marra. Porque quando ela subia para dar aula, os homens diziam que ela tinha que sair dali, porque ali não era um lugar destinado às mulheres. Muito tempo, houve toda uma luta para que ela conseguisse provar a sua teoria, porque ela era mulher. Ela veio com o propósito de Maria Padilha, veio na vibração das Padilhas das Almas. Com certeza ela carregava uma hospedeira na internet, sem computador, que hoje facilita a vida da gente. Se não se descobrir, imagina a reação da radioatividade. Realmente ela era muito inteligente. E muitas pessoas se limitam por pensamentos contrários, tão menores do que o que ela passou. Mas intrinsecamente ela sabia para que veio. E ela lutou por isso até o fim. E ela não parou por aí. Ela criou também o raio-x móvel, porque como ela tinha descoberto a reação da radioatividade, então ela trabalhava em hospitais de campanha durante a Primeira Guerra Mundial. Ela auxiliou muito na Primeira Guerra. E assim ela ia de hospital em hospital de campanha e nunca deixou que a dúvida ou a estagnação entrasse à frente do que ela se propôs e veio nessa vida para fazer. Conquistar grandes direitos, o direito da mulher estar numa universidade. Veja, ela ia escondida clandestinamente e tornou-se a primeira professora. As mulheres tiveram direitos de estar ali, lugares assim que foram renegados
muito tempo, lugares onde só eram ocupados por homens. Existia a imposição da sociedade, a imposição do catolicismo. Era um tempo onde as ideias não podiam ser expressadas livremente como é hoje. Até esse direito ela conquistou, precisando até, se fosse, dar a própria vida. E foi realmente isso que aconteceu. Em 1934, ela morreu em um sanatório na França, porque ela foi naturalizada francesa, mas nunca esqueceu as raízes dela, por isso se chama polônio, que ela descobriu. Ela morreu com anemia aplástica, justamente por muita exposição aos efeitos do raio-x. Porque nos dias de hoje, nós precisamos de várias proteções para entrar, mulheres gestantes não podem ter acesso. Então veja a força que é a dispensa de gama de radioatividade sobre o ser humano. Então nós precisamos de proteção para isso. E uma mulher grandiosa, maravilhosa, como eu disse para vocês, veio na vibração de Maria Padilha das Almas e conseguiu conquistar esse espaço que tanto ela lutou. Veja, ela vem de uma família que tinha 5 prêmios Nobel já, e somente quem tinham ganhado eram os homens. As linhagens de Padilhas das Almas tem essa conexão com a radioatividade desde muito antes, quando houve toda aquela guerra e que ela destruiu o mundo. Uma das buscas dela sempre foi a radioatividade. Na verdade, se vocês entenderem que o plutônio, juntado a uma colocação específica de um mineral, ele faria a bomba nuclear mais aterrorizante que a Terra conheceu. Não se há como mensurar em dimensão qual é a capacidade e a força desta bomba. Para se ter uma ideia, em pesquisas, o ataque das Torres Gêmeas, antes disso, todos que foram enviados para lá foram feitos coletas de sangue, para que se pudessem ver exatamente o nível a que se era exposto a radioatividade. Essa região de qual eles vieram tem uma força radioativa muito grande. As forças radioativas são encontradas em vulcões, mas também em lugares desertos. Ela vem com essa força do césio. E a gente tem aí informação também, né, de grandes aí passagens da história, de que realmente o césio fez muito estrago em muito lugar. É o caso de Chernobyl. Até hoje os netos dos netos vão nascer, já nascem, né, com problemas cancerígenos. Tal qual é a invasão do césio. Césio, com a adição do mineral, formaria o plutônio. E a essência disso vem na radioatividade. E esse plutônio, então, que alcançaria, somado a esse mineral, é essa bomba nuclear. Mas há uma história de que o povo cigano era um povo viajante, como eram esses mascates que falam. Então eles levavam em suas carroças coisas, também levavam mercadorias, minerais, terra em terra, para que fosse feito as trocas. Porque não eram compra e venda naquela época, eram trocas. Assim, eles tiveram esse domínio e esse poder de evitar toda essa destruição, aí se escondendo o minério, esse mineral específico que é em vários lugares. E como os ciganos vêm, né, também nessa linha alienígena, então veja, e também são viajantes de vários espaços e tempos dimensionais no meio astral, então isso foi escondido em vários lugares, em várias dimensões que não tem-se acesso, não de forma humana, mas espiritual. E assim funciona todo o processo evolutivo de quando a pessoa consegue entender o propósito de Maria Padilha em sua vida. Padilha veio para empoderar as mulheres, Padilha veio para que nós conseguíssemos simplesmente o direito de ir e vir. Imagine vocês que só isso foi uma grande conquista, porque o voto foi conquistado aqui, agora há poucos anos atrás. Então, para que nós estivéssemos aqui com o direito de ir e vir com liberdade, muitas pessoas foram sacrificadas, muitas pessoas morreram para que a gente conseguisse estar aqui. Falo isso para que vocês pudessem mensurar o tamanho da guerra de Courrier. É uma caminhada muito grande. E assim, são os processos que nós temos que passar, porque nós não viemos nesse mundo a passeio. O processo evolutivo consiste justamente naquilo que você não espera.
Mas ela entendeu o propósito, ela viveu o propósito dela. Ela teve 2 filhas que com certeza postergaram o legado dela. Tanto que em Paris existe um centro de estudos da medicina e ciência que leva o nome dela para os avanços da parte de neoplasia, principalmente, que são essas grandes descobertas que movimentam o mundo. Na Quimbanda, tô esperando você iniciar aqui, hein? Você estudar aqui. Tem que estudar comigo, falar comigo. Se quiser, eu te dou um caminho para você entrar agora de 2 formas. Ou você entra como dizimista por no mínimo 17 meses, ou você entra como o parcelamento que eu fiz para outros filhos também, que é 12 vezes de 259. Aí você ganha a proteção da casa e todos os estudos. Aí é por 1 ano, você fica pagando esse valor sem poder sair. Um compromisso. De fechar acordo comigo, você começa a estudar amanhã já.